E a gente por aqui, contando com você e contando com o seu like. Aliás, com os 3 Cs. O curtir, o comentário e o compartilhar. Para curtir, o seu joinha, o seu like é fácil. É só dar o joinha, vai lá, like. Tudo pra gente você deixando o seu joinha. Muda tudo pra gente. Então, se você ainda não deixou o seu like, bora ver. Não dói, não requer prática, nem tão pouco habilidade. É só clicar no joinha. Walter, agora eu quero entrar num assunto que para mim hoje é do dia. E aconteceu aí na tua terra, em Porto Alegre. Abre aspas. Sou um homem de 70 anos, fecha aspas, disse Mourão ao ser questionado por omissão em enchentes. A notícia diz que o senador eleito pelo Republicanos do Rio Grande em 2022, com mandato até 2030, o general Hamilton Mourão, que foi vice-presidente do governo Bolsonaro, justificou não estar participando mais ativamente do socorro à população do estado pela idade avançada. O senador, hoje com 70 anos, foi cobrado por uma suposta omissão diante da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, que causou inundações em praticamente todo o estado. Enfim, vamos às frases, né? Abre aspas. Vamos lembrar que eu sou um homem de 70 anos. Quantos homens de 70 anos estão aí no meio da água? Fecha aspas. Tem mais. Essa entrevista foi à Rádio Gaúcha, né? Tem mais. Abre aspas. O que um senador da República pode fazer? Encaminhar recursos, fecha aspas. Mais. Aspas novamente. Eu não sou do executivo. Eu não tenho a missão de estar me deslocando do ponto A para o ponto B. Eu tenho de criar facilidades para os responsáveis por executar as tarefas, fecha aspas. Mais uma frase. Abre aspas, o contato direto com a comunidade é do vereador. Logo depois, você tem o deputado estadual, o deputado federal e então o senador, que representa o estado como um todo. Eu tenho uma responsabilidade perante o estado como um completo e não apenas a comunidade localizada, fecha aspas. Tem mais, Walter. Aspas novamente. Eu não vejo isso como minha função. Eu estaria tendo um desvio de função. Esta é a minha visão, fecha aspas, concluiu Hamilton Mourão. Walter. É difícil esse assunto. A primeira questão é a seguinte, Pitoli. Eu estou tendo alguns hiatos aqui no pensamento, porque antes de fazer qualquer raciocínio com relação a isso, eu quero dizer que eu não reconheço autoridade nos jornalistas que o entrevistaram. Okay. Com todo respeito. Você conhece, você conhece. Eu acho o seguinte, eu conheço os donos da RBS TV aqui. São da comunidade judaica do Rio Grande do Sul e tenho relação com eles. Eles se afastaram da linha editorial dos veículos. A RBS TV aqui é afiliada da Rede Globo. E as pessoas que entrevistaram o general Hamilton Mourão, em mais de uma oportunidade, mostraram que tem um comprometimento com outro lado que não é o nosso. Esse é, acho que, o preâmbulo do raciocínio que tem que ser feito. Né? Okay. Depois, o general Mourão, infelizmente, trouxe para ele, a partir de um posicionamento que ele se equivocou, foi aquele no final do ano passado, quando terminou o governo, ele falou da história da democracia pujante e fez aquela manifestação em cadeia de rádio e TV, e foi uma coisa que, acima de tudo, se voltou contra ele. Se voltou contra ele. Eu estava em Rio Grande, que é a cidade que também foi atingida aqui pelas enchentes, e nós estávamos num almoço na Associação Comercial e Industrial de Rio Grande, quando toca o telefone, e o general Mourão disse assim, olha, eu tenho que ir para Brasília porque eu tenho reunião com o presidente Bolsonaro. E aí saiu dali às pressas, foi para Brasília na eleição. E o presidente Bolsonaro no dia seguinte, e a gente sabia que a relação tinha sido tumultuada ao longo do tempo, dos 4 anos de mandato, né? Mas o presidente Bolsonaro no dia seguinte faz um pronunciamento no programa de rádio e televisão do Republicanos e pede voto para o então vice-presidente, candidato ao Senado Hamilton Mourão.
E há um outro movimento aqui no Estado que fez com que uma ex-colega minha, hoje ainda vereadora, comandante Nádia, que era candidata ao Senado, também renunciasse. E acho que ela participa, inclusive, às vezes contigo lá na Ouro Verde, minha amiga. E aí a Nádia renunciou e também deu o seu apoio ao general Mourão. Nesse contexto todo, as pessoas atribuem, e com razão, eu acho que grande parte da eleição do general ao próprio apoio do Bolsonaro, né? A direita se uniu no intuito de apoiá-lo. Também porque o candidato da esquerda era o Olívio Dutra, que foi, no meu entender, é um homem sério, não estou colocando em xeque a sua dignidade pessoal, mas é um homem absolutamente equivocado no seu posicionamento político. E o Olívio Dutra foi um dos caras que é responsável aqui por um dos capítulos mais terríveis da história do Rio Grande do Sul, que foi mandar embora daqui. O Olívio Dutra expulsou fora do Rio Grande do Sul, numa visão fundamentalista de extrema esquerda. O Olívio era o candidato contra o Mourão. E o Olívio ainda lançou a ideia de fazer um tal do mandato coletivo, esse que era um mandato que ia ser uma parte dele, uma parte de um outro vereador do PSOL. Então, para evitar o mal maior, e também porque a direita havia se mobilizado em torno do senador Hamilton Mourão, o senador foi eleito. Quando o senador faz aquela fala em cadeia nacional, grande parte das pessoas se sentiu traída por aquilo, né? E se levanta contra o senador hoje, primeiro, o ódio natural da extrema-esquerda. Isso, né? Que a gente está vendo o sentimento, e mais do que o sentimento, as ações dessa gente em relação a nós, o que eles são capazes de fazer. E depois, a decepção contra o próprio senador do seu lado, da direita. Então, quer dizer, ele, infelizmente, levantou contra ele próprio uma espécie de tempestade perfeita, né? Nesse contexto todo, eu acho que ele também errou de não ter vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, e ter feito, acho que as pessoas que estão fora, eu enxergo mesmo pessoas em Porto Alegre, em bairros altos, às vezes não se apercebe do tamanho da tragédia que está aqui na nossa cidade e no Rio Grande do Sul. Então, talvez quem esteja em São Paulo, em Brasília, em Florianópolis, a 300 quilômetros daqui, ou a 5.000, lá em Manaus, não se apercebam o tamanho do problema que está aqui. E aí, então, de repente, o cara lá em Brasília não se apercebeu do problema. A gente está há 2 semanas que não consegue nem pensar nas coisas da política brasileira. Tamanho é, assim, o que esse problema daqui nos absorveu. Então, talvez ele não tenha tido, assim, a sensibilidade, a perspectiva de compreender que, como senador do Estado, ele deveria ter ficado aqui nesse tempo todo. Então, mais um raciocínio. Acho que é injusto 2 questões. A primeira, não é só ele que é o senador do Estado. Nós temos o senador Paulo Paim, que eu acho que está há 3 mandatos no Senado da República, que é o senador do PT, e que praticamente é um senador que não aparece nunca. O senador Paim está há 20 e tantos anos no Senado da República. 20 e tantos anos no Senado da República. Eu nunca vi o senador Paim envolvido, e nem agora. Eu vi lá fazer uma fala, mas eu também não vi o senador aqui na rua. Também não vi o senador carregando, talvez não seja a função de um senador, ok, carregando cesta básica, ou dirigindo um barco, ou coordenando um ponto de resgate, ou fazendo como a gente estava fazendo e tu me ajudou, vai lá no resgate, está faltando luz, liga, pega o telefone, liga, está lá na ponta, sentado na cadeira, olhando aquele troço como um general, né? Sim, um pouco na retaguarda, mas está vendo que está faltando, liga para o general Zucco, que é o irmão dos nossos queridos delegados Zucco e tenente-coronel Zucco, e digo, Zucco, está faltando isso, está faltando aquilo, manda esse e-mail para lá, porque ele é senador da República, é ex-comandante militar do Sul, é ex-vice-presidente da República, quer dizer, do alto da sua autoridade, ele poderia estar nessa posição ali de comando e articulação, porque naturalmente ele ascenderia essa posição chegando ali. Acho que faltou isso. Mas os outros 2, que é o senador Luiz Carlos Reins, e que é do nosso lado também da direita, ligado ao agronegócio, e o Paulo Paim, que é da esquerda, eu não vi aparecerem aqui. Não vi. Então, eu compreendo que muito dessas críticas ao Mourão é porque ele construiu contra ele essa tempestade perfeita, né? Ele angariou a frustração, o ódio e uma espécie de sentimento de traição que a esquerda tem, que a direita tem em relação a ele, e o ódio natural que a esquerda já tinha em relação a ele e a cobrança que faz. E é uma cobrança nesse aspecto injusta, porque não faz com relação aos outros, faz em relação a ele só. Agora, as falas se prestaram a serem interpretadas da forma que está aí, né?
E algumas delas muito infelizes, sim, infelizmente. Só por último dizer o seguinte, e esses jornalistas? Eles foram para dentro d'água? E eles vão dizer a mesma coisa, mas não era o meu papel. O papel deles é estar lá dentro do estúdio. Então talvez tenha faltado tirocínio, talvez tenha faltado presença de espírito, né? E essa consciência de que é o seguinte, quando a gente vai entrar numa disputa retórica, como ensinava o Schopenhauer, né, com os adversários, e vai jogar no campo do adversário, a gente tem que estar preocupado com esse tipo de armadilha. O cara já está com essa circunstância toda no entorno dele. E aí, né, se expõe, o cara que vai para baile de cobra tem que entrar de perneira, né? Tem que entrar com uma perneira bem alta e de couro bem duro, porque senão ele vai ser picado. E acho que muito ruim para o senador Mourão. O senador tem um mandato de 8 anos. Né? Muito provavelmente, ao fim, ele está no 2º ano do seu mandato de 8. Ao fim dos 8 anos, não deva concorrer à reeleição, mas não é nem isso que está se discutindo. É que o homem público vive dessas coisas. Eu tenho apreço pessoalmente, acho que é um homem sério, é um homem correto, acho que pode errar como qualquer um de nós, somos humanos, e acho que as frases, nesse contexto, infelizmente, elas foram infelizes e elas acabam sendo amplificadas exatamente pelo mau posicionamento, por tudo isso que eu disse, de não estar aqui nesse momento tão difícil, mesmo que aqueles que tenham feito as perguntas para ele também padeçam do mesmo problema. Eles não estavam dentro d'água. E para usar uma linguagem da esquerda, nesse aspecto, eles não têm lugar de fala também.